O Flamengo enfrentou o Talleres de Córdoba pela quarta rodada da Copa Libertadores. O jogo terminou em empate e dividiu opiniões na internet a respeito da performance do rubro-negro. Muito se fala sobre a qualidade do adversário e algumas coisas não são tão verdade assim. Vamos falar sobre tática sem tatiquez? Vem comigo. Bom dia, pessoal. Chegando aqui com a análise do jogo. Queria pedir que vocês deixassem o like, se inscrevessem no canal. Muita gente acompanha os vídeos aí e não se inscreve. Queria pedir que se inscrevessem para fortalecer o nosso trabalho, né? Deixa o like, recomenda o vídeo, compartilha para a galera, para todo mundo ficar bastante ciente aí do que aconteceu em campo de fato, né? E quais eram as dificuldades, quais que eram as armadilhas para o jogo, né? E o que aconteceu em campo, né? Por que o Flamengo não foi tão bem no primeiro tempo, por que no segundo tempo teve uma melhora, mesmo assim o jogo o tempo todo descontrolado, né? E primeiro eu queria desfazer um mito, tá? Ontem foi dito, até na transmissão, e tem alguns jornalistas falando isso, e eu acho que falta um pouco de... Eu sei que o volume de jogos é muito grande, a temporada ela é muito apertada, e talvez isso não dê tempo suficiente para as pessoas analisarem a fundo cada clube dos jogos que vão transmitir, né? O Talleres de Córdoba é o atual vice-campeão argentino. Sim, eles estão na lanterna do campeonato atual. E o que aconteceu? O Internacional levou o treinador Cacique Medina, que tinha feito um grande trabalho lá, né, e levado o Talleres ao vice-campeonato. O treinador que o sucedeu fez um péssimo trabalho e o time já estava muito mal na Copa da Liga Argentina. Porém, ele já não corria mais nenhum risco de rebaixamento, porque lá existe uma média aritmética que faz o time cair ou não, e como ele é vice-campeão, ele não tinha nenhum risco de cair. Contrataram o treinador Pedro Caixinha para tentar, na segunda participação ou terceira do time na história da Libertadores, uma classificação no grupo. Né? E o treinador Pedro Caixinha prioriza completamente a Copa Libertadores. Desde que chegou, o técnico Pedro Caixinha só escalou os titulares uma única vez na Copa da Liga Argentina, na vitória contra o River Plate em casa. Então, o desnível técnico existe. Claro, o Flamengo tem um elenco, especialmente na frente, né, os atacantes, aqueles 4 ali, superior, bem superior a grande parte dos adversários da América do Sul. Porém, o Talleres está longe de ser um time fraco. O centroavante Girotti jogaria no mínimo aí em 18 times da Série A de titular. Jogaria em todos, mas de titular no mínimo em 18. Né? É um time que tem um bom treinador que está agora arrumando o time, tem tido tempo para trabalhar, tem tido espaço entre os jogos, porque tem utilizado somente os reservas no campeonato argentino. É muito importante que vocês saibam disso, tá? Porque tem sido repetido até que se torne verdade um discurso diferente, né? Muito simplista sobre as coisas. E vamos falar sobre o que foi o jogo? Né? Vamos botar a tela aqui. Dessa vez eu não vou conseguir botar os dados ainda não saíram, né? Então, mas eu vou botar aqui todas as impressões do jogo. Como eu falei no pré-jogo, e aí eu te peço para olhar o pré-jogo, onde eu mencionei tudo isso que eu falei para vocês agora e muito mais, falei como é que seria a partida, né? Vamos falar do pré-jogo aqui, vamos falar do jogo aqui, para que fique tudo muito claro, né? No pré-jogo eu tinha colocado que o Valois provavelmente jogaria, que é um ponta direito destro. O Valois não entrou em campo e entrou o Godoy, né, pelo time do Talleres. E o Godoy também é o ponta direito destro, veloz. Então, em termos de característica e aspectos táticos, nada mudou para essa opção. Né? Então, o Talleres de Córdoba faz um jogo com 2 homens de área, muito fixos, né? O Michael Santos e o Girotti. O Girotti é um excelente pivô, é um cara que faz muito apoio frontal, que tem uma bola aérea dominante, que domina a bola e avança. E para ativar esse sistema ofensivo, o que o Talleres usa? Bola longa. Né? E aí, para você enfrentar, né, eu coloquei os 2 times em organização ofensiva e agora eu vou colocar o Flamengo em organização defensiva. Para você enfrentar um time com essa característica, o mais indicado é que você tenha uma boa marcação nos lados do campo para fazer a cobertura dos cruzamentos e que eles não entrem, né, para a bola na área. E 2, especialmente, ter 2 zagueiros fixos de muito contato físico para poder fazer uma marcação
grudada, uma marcação muito próxima, uma vez que esses caras não têm tanta velocidade. Então é necessário fazer uma abordagem agressiva de marcação em cima desses caras. E o plano de jogo observou isso, né? O Flamengo colocou no lado esquerdo, que era o seu lado mais frágil defensivamente por conta da presença do Bruno Henrique, que é um atacante ali jogando, tendo que recompor na segunda linha. O João Gomes para fazer esse tipo de balanço e cobertura. E colocou os dois zagueiros, né, com o Arão na frente da zaga. Por que o Arão saiu da zaga, além do Pablo estar presente? Primeiro, porque o Pablo precisava desse combate físico, né, com o Michel Santos ou com o Girotti, e o Arão, por ser um cara de boa estatura e bom domínio de jogadas aéreas, iria neutralizar uma das jogadas que o Tadieres usaria para tentar avançar em campo, que é a bola longa. O Arão ele faz muita interceptação desse tipo de jogada, é dominante no meio de campo nas jogadas aéreas e vence a maioria dos duelos nesse setor. Então, o teu Arão ali na frente manteria o que a gente chama de seta, né? A seta do jogo em direção ao campo adversário. E assim o Flamengo iniciou o jogo com os primeiros 10, 12 minutos muito bons da equipe, onde a equipe teve uma liberdade grande entre as linhas do Tadieres para trabalhar. Por quê? O Flamengo não abriu mão, né, nesse jogo de fazer a saída por baixo, né? A saída de bola estava funcionando muito bem, né? E como esteve funcionando muito bem, o Tadieres tentava marcar alto, subia com o Michel Santos, com o Godoy e com o Girotti, né? E tentava marcar os volantes do Flamengo. Porém, o Flamengo conseguia sair desse sufoco com uma certa tranquilidade e encontrava muito espaço nesse entrelinhas. Tanto que várias vezes nos primeiros 10, 12 minutos a gente viu o Arrascaeta com muito espaço, muito confortável em campo. Só que os passes entre ele e o Bruno Henrique e o Felipe Luiz, que avançava bastante para aproveitar esse espaço deixado, por algum detalhe não entravam. Foi marcado um impedimento errado quando o Felipe Luiz estava aqui no bico da área, né, para fazer o cruzamento. Foi marcado também teve um gol impedido do Flamengo, numa recuperação de bola do Everton Ribeiro no ataque. Teve um impedimento do próprio Bruno Henrique ou do Felipe Luiz, que foi no detalhe, mas foi bem marcado. Então o Flamengo encontrava esse espaço. E aí acontece o primeiro fator que condiciona a partida. O Pablo se lesiona aos 13 minutos, né? Essa lesão do Pablo ela foi assim caótica para o esquema de jogo do Flamengo, por tudo que eu mencionei até aqui. E aí, o que aconteceu? O Arão voltou para a defesa, onde ele vinha jogando muito bem, e o Pablo saiu de campo para a entrada do Andreas, né? E aí, por que o Andreas? Eu procurei tentar entender, né? Eu também não entraria com o Andreas, eu já deixo isso claro, né, para todos. Eu também não entraria com o Andreas, mas por que o Andreas? E aí vou botar o Flamengo de novo em organização defensiva. Por quê? Né, o Andreas tem uma capacidade de vencer duelos aéreos superior à do Thiago Maia, né? E 2, o Andreas tem o passe vertical, o tal passe vertical, que é muito necessário para esses volantes do Flamengo. Porém, o Flamengo ele não tem... O Paulo Souza parece está insistindo no André pelo que ele vê nos treinos, né? O Andreas deve realmente treinar bem, porque ele é um jogador de técnica refinada. Em alguns jogos ele entra e acerta realmente esses passes. Mas ontem, novamente, ele entrou muito mal em campo. Parece que o Paulo Souza desconsidera os fatores emocionais que fazem o Andreas não conseguir render bem no Flamengo. E isso é, sim, preocupante. Então, ontem a entrada do Andreas acabou atrapalhando bastante o time. Só que o Andreas não entrou no lado do Arão. E isso deu uma bagunçada maior um pouco, porque o Andreas não joga tão bem, não se sente tão confortável pelo lado direito do campo. Então o Andreas veio para o lado esquerdo e o João Gomes veio fazer o lado direito, que é o lado mais forte da marcação do Flamengo, né? E aqui do lado esquerdo ficou bem mais frágil, com Andrés, Bruno Henrique e Felipe Luiz para fazer uma cobertura que já tem o Davi Luiz, que é um zagueiro um pouco mais lento. Ok, o jogo continuava controlado até que o Tadieres teve um escanteio e aí começou uma sequência de bolas aéreas, o Santos fez uma grande defesa e o Flamengo voltou a se sentir confortável na partida, né? Tendo novamente a condição de sair por baixo, apesar
do Andreas ter entrado muito mal de novo e ter perdido muitas bolas, o time conseguia fazer uma marcação mais forte, uma boa transição, né? E aí ele voltou a ter aquela situação que eu falei para vocês no início do vídeo, de conseguir fazer as transições por baixo e aproveitar os espaços, né? Os espaços no meio de campo adversário. Então ele conseguia reter muito a bola, só que esse cara aqui talvez seja, dentro do esquema tático dos jogadores que jogam sempre, o cara que o time mais depende, que é o Everton Ribeiro. E ontem o Everton Ribeiro amassou a bola, ele foi muito mal. Ele errou muito passe, ele perdeu muita bola, né? Assim como o Andrés. Então, no meio de campo, tinham dois caras errando passe e perdendo bola. E isso acabou não deixando o Flamengo conseguir progredir. O Flamengo até chegava aqui nessa região e errava passe. E isso atrapalhava a sequência do jogo do time. E aí, quando o Flamengo está melhor no jogo, e aí poderia, de repente, encaixar 2, 3 passos, ou num lance de genialidade de algum dos atletas sair na frente, o Arão comete, né, a pichotada, que foi uma falha, uma infelicidade do jogador. Né? Esse tipo de falha é um erro técnico, mas é um erro que não está exposto, mas condicionou o jogo e foi decisivo, né, para a partida ficar descontrolada. A gente tem que entender que o jogo de futebol ele pode ser condicionado, ele é um esporte de pontuação baixa. E por ser um esporte de pontuação baixa, ele é condicionado pelo gol. Né? E aí o Flamengo sofre o gol e não consegue mais fazer nada no primeiro tempo. Né? Faz uma péssima sequência de primeira etapa e realmente o jogo só está esperando ali para acabar. Né? No segundo tempo, ele volta, né, com a mesma equipe, né, e faz o time ficar marcando um pouco mais alto. Né? Ele faz uma marcação bem agressiva, né, e consegue o gol com a Arrascaeta e uma jogada treinada, né, pessoal? Quantos gols vão precisar sair da mesma forma para não ser treinado? Não é porque o Arrascaeta é brilhante tecnicamente e que tem um aproveitamento absurdo dos chutes da entrada da área que a jogada não vai ser treinada, né? O passe vem do Isla, o Gabriel entra na área fazendo um corta-luz, o Everton Ribeiro entra na área, o Bruno Henrique entra na área, o Arrascaeta se vê livre ali com uma fração de segundos para poder finalizar. Né? Isso é treinado e acontece. Né? Você gostando ou não do treinador, é uma jogada treinada. E tem saído bastante gols, e o Arrascaeta confirma isso na entrevista, né? Que é um lance treinado. E aí, o que procede no jogo? Né? O Flamengo volta a estar melhor, até que em um lance, novamente, aqui, ó, a bola entra por dentro com o Godoy, e aí o Paulo Souza está berrando do lado do campo, que ele precisa que a marcação seja agressiva, né? O meio de campo não agride na marcação, e é lançada uma bola na área onde o Davi Luiz teve que sair para compensar, uma vez que o Andreas ficou no caminho. O Arão fez o balanço e o Isla não conseguiu nem fazer a linha de impedimento, nem cortar o cruzamento, e saiu o gol, mais um gol que põe à frente o Tadjeres. E aí, o Paulo Souza faz importantes mudanças no time. Né? Então, vamos falar delas. Né? Sai o Everton Ribeiro e entra o Lázaro. O Lázaro, ele entra basicamente na mesma função, mas sai o João Gomes e entra o Pedro. E aí mudou, né? O time acabou ficando com 2 centroavantes, os 2 meias foram mantidos, e ao invés da saída ser uma saída 3-2, ela ficou numa saída 3+1. Por quê? Porque o Tadjeres baixava as suas linhas, e aí o Flamengo teria menos essa necessidade de ter que sair da pressão com uma boa saída de bola. Então, como o Tadjeres baixava as linhas e o Flamengo não tinha mais tanta resistência na sua saída de bola, o ideal era ter menos jogadores nela. E aí, com o Lázaro, o Arrascaeta alinhados atrás de Gabigol e Pedro, logo no início o Gabriel encontra um passe para o Pedro que faz um gol, né, importante para o atleta e para o clube. E aí o Flamengo empata o jogo, né, e o time continua avançando, mas ele começa a ficar muito exposto defensivamente por conta dessa situação. Né? E aí sai o Bruno Henrique e entra o Vitor Hugo.
Vitor Hugo, como eu já falei no vídeo anterior, ele é o cara que tem característica de substituir o Everton Ribeiro no time, né? E aí, nesse momento, o Vitor Hugo desce um pouco, né, para ajudar a saída de bola, e no momento defensivo ele ajuda demais na marcação pelo lado direito do campo, né? E aí o Flamengo acaba levando o jogo até o final, né, sem grandes sustos, mas não consegue vencer, né? O Felipe Luiz sai para a entrada do Rodinei e o Flamengo termina com essa linha defensiva aí, que vocês estão vendo, né? Isla, Arão, Davi Luiz e Rodinei, um só zagueiro, um só jogador, dois jogadores só dos quatro não improvisados nas suas funções e Rodinei e Isla em campo ao mesmo tempo, né? Então o departamento médico do Flamengo deixa o time na mão quando não consegue fazer o seu treinador ter à sua disposição os seus zagueiros. O Flamengo não fez uma grande atuação, fez uma atuação que trouxe superação, né? Não enfrentou ninguém, enfrentou um adversário bastante correto, né? E teve realmente essa dificuldade da primeira etapa que precisa ser visto. Quais são os problemas do Flamengo, né? Muita gente fala, é o treinador. Bom, eu discordo, tá? E o treinador teve a leitura de jogo correta inicialmente, ele fez o plano de jogo correto, foi atrapalhado pelo que o jogo foi condicionado, que foi a lesão do Pablo, depois o gol quando estava melhor, né? Fez as mudanças necessárias para mudar o jogo, mudou o jogo, né? Então eu não consigo enxergar que teve culpa do técnico no jogo. É claro que o time... Por que o time não marcou alto desde o início? Bom, não marcou alto desde o início porque sabia que tomaria muita bola longa. Mas o que eu acho que é o principal, né? O Flamengo precisa de um lateral direito confiável, o Flamengo precisa de um volante que faça o que o Paulo Souza precisa, porque ele parece não ter esse cara no elenco. Os primeiros minutos do time com o Arão em campo trouxeram isso ao time, né? E depois isso não teve mais. Ele tem uma dependência criativa aí de transição do Everton Ribeiro, que precisa ser trabalhada. Aparentemente ele enxerga isso no Vitor Hugo, tanto que eu falei no vídeo de anteontem, né? E precisa o DM recuperar os zagueiros. Ele já tem pouco volante. O melhor volante que ele tem para esse tipo de jogo que ele pede, ele tem que ser utilizado na zaga. E ele já não é um zagueiro para enfrentar um time que joga com 2 centroavantes. Então, de uma vez por todas, o Flamengo tem 5 zagueiros no DM. Então, de uma vez por todas, precisa ser elencado o problema aonde ele está. Então é isso, pessoal. Deixa o teu comentário aí, se discorda, se concorda, dá teu like aí, compartilha o vídeo. E um abraço. Muito obrigado.